Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast Conectagro. Quero, antes de tudo, aqui agradecer ao pessoal que acompanhou a gente nas mídias sociais. Estamos lá no TikTok, estamos no Instagram, YouTube, no Spotify. O nosso último episódio, ele teve bastante repercussão, mesmo sendo o primeiro. Eu acho que deu uma movimentada legal, o pessoal gostou, tivemos vários feedbacks positivos em relação ao nosso conteúdo. E a ideia é manter mais ou menos assim. Se vocês puderem, para ajudar a gente, para dar uma força lá para o nosso canal, siga a gente nas redes sociais, siga a gente no TikTok, no Instagram, curta o nosso... Assine o canal no nosso canal do YouTube, arrasta para cima, tudo que for possível em relação aos nossos canais aí que dá uma força pra gente. Quero exclusivamente aí mandar um abraço, pessoal, Bituva dos Machado, Bituva dos Lúcio, pessoal da Sungui, pessoal do Angaí, obrigado pela força. Pessoal lá da Campina do Simão também, que acompanhou a Maria Elaine no nosso episódio passado. Pessoal do Gorogoró, abraço para todo mundo. E hoje, no nosso segundo episódio, eu trago novamente um amigo aqui para falar com a gente, Jean Kloster. Não vou fazer as maiores explicações, não vou fazer as maiores apresentações, vou deixar que o Jean mesmo se apresente. Jean, seja bem-vindo. Então, Arthur, obrigado pelo convite. É um prazer estar participando aí do teu podcast, né? Então, para mim é sempre um prazer, né? E pode contar comigo quando precisar, quando tiver necessidade. Pode chamar nós aí que... Não, sempre estamos precisando de alguém fazer um churrasco, pagar uma carne, pagar uma cerveja para nós, sempre precisamos. Com certeza, vamos pensar nesse caso aí para frente e fazer um podcast com churrasco, né? Fica aí, produção, anota essa ideia aí, o pod churrasco, vamos anotar exatamente, isso aí em algum momento, vamos fazer. E Jean, como a gente já conversou, hoje a ideia do nosso podcast é trazer uma questão mesmo, é contar a história de pessoas ligadas ao agro. E eu queria que você contasse pra gente lá, como é que começou lá o Jeanzinho? Onde é que o Jean se encontra? Onde é que o Jean tava no interior, tava no meio rural? Aonde que tava o Jean nisso? A família do Jean? Então, a minha família é do interior de Inácio Martins, né? Então, na localidade de São Domingos. Né? E eu cresci no meio rural, né? Para quem conhece Inácio Martins, sabe que... a cidade mais alta do estado do Paraná. Exatamente, a cidade mais alta. E a principal fonte de serviço lá, que movimenta Inácio Martins é o extrativismo, né? Seja de madeira, pinos, no caso, né? Erva mate, né? E eu cresci, né, com a minha família, meus avós paternos trabalhavam muito forte com erva mate, né? Tinham sapecadeira de erva mate. E isso daí a gente criou um amor aí pelo agro, pelas coisas assim que vêm da terra, né? E foi em 1999, terminando o colegial lá, a 8ª série no caso, né? Que decidi a buscar uma qualificação, uma carreira, né, na parte do agro. Fiz no caso a matrícula no Colégio Agrícola de Guarapuava. Tinha uma seleção, né, e acabei passando nessa seleção, né, fui uma das pessoas selecionadas, né, para fazer o ensino médio mais o ensino técnico, né. Isso aí no ano de 2000 que começava as aulas, né? Então, imagine só, uma pessoa que nunca saiu do interior, né? Ir para Guarapuava. Do interior, né? Exatamente. Ir para estudar em Guarapuava, né? Eu, até então, tinha ido umas 2 vezes para Guarapuava, então, para mim era o maior auge, né? Ir para Guarapuava, viajar. Falava, nossa, nós vamos viajar para Guarapuava. Vamos para cidade hoje. Exatamente. Isso daí foi um desafio, né? Imagino que tinha 16 anos na época, né? E mudar, nem diz o gaúcho, de mala e cuia, né? Para outra cidade, estudar, né? Então foi um negócio muito bacana na minha vida, aprendi bastante. Né? São 3 anos do técnico, né? O ensino, na época era o 2º grau. Exatamente. Então conta pra gente um pouquinho mais lá do colégio, da escola agrícola mesmo. Então, assim,
tanto para quem? Para quem já fez escola técnica e relembrar, para quem está fazendo e ver as diferenças do que era no passado e agora, e para quem quer fazer também, de repente está assistindo a gente. O Colégio Agrícola de Guarapuava, ali no Ribeiro, onde eu me formei, tem outros colégios também oferecem o mesmo formato de ensino, né, que é o ensino técnico mais o ensino médio. Na época a gente ficava no internato, né, no colégio, cada quarto ficava 8 alunos, né? E ali a gente ficou 3 anos, né? Nesse time lá. Tinha vários internatos, né? E assim, uma coisa que a gente meio que teve que perder a vergonha no meio, na marra, que o banheiro era coletivo, né? Então você ia tomar banho, lá tinha a galera lá tava, né? Então a gente tinha que perder a vergonha, assim, e isso daí, imagine só uma pessoa, a maior parte das pessoas que estão lá são pessoas do interior, né? Então, você veja, um cara que nunca tinha ido, poucas vezes ido numa cidade, se dá com aquela situação ali. Nas Martins já não é grande hoje, né? 1990, menor. Isso aí exatamente. Então, isso daí, digamos, foi várias barreiras que a gente teve que quebrar, né? Primeiro, ficar longe da família, ficar longe dos amigos de infância, né? Mas, por outro lado, a gente conquistou novos amigos, né? Pessoas que vinham de outras cidades, do Paraná, inclusive Mato Grosso, né? Então, Santa Catarina. Então a gente teve bastante conhecimento, conheceu bastante pessoas e a gente ainda tem contato com essa galera aí. Então, em 2022, fez 20 anos que a gente formou em técnico agrícola, a turma nossa, né? E ainda a gente tem contato, conversa com a galera aí. Jean, e o ensino lá? Ele é mais voltado para a questão da pecuária, para a questão agrícola? Isso para já te coloca no mercado de trabalho ou não? Ele só te encaminha para uma zootecnia, para uma agronomia, para uma veterinária? Como que é isso, essa parte? Então, ela é focada na agricultura e pecuária, né? São os fortes do ensino lá no colégio agrícola, né? Isso daí te abre você a cursar uma agronomia, uma veterinária, zootecnia, um agronegócios, até mesmo a questão da administração. Turma, prometo que isso aqui não é doença, é só uma rinitezinha, tá? Fiquem tranquilos. Então, como eu estava falando, né, abre digamos, um leque, né, de opções ali, de carreiras que você quer seguir. Você quer seguir a parte técnica, enfim, né? Tem um mercado, muito... absorve bastante profissionais desse ramo, né? Então, é bacana. Das matérias agropecuárias, assim, dizendo, qual que mais te chamava a atenção? O que você mais gostava lá? Então, eu gostava bastante da parte de trabalhar com animais, né? Tanto é que logo quando formei no colégio agrícola, eu fui trabalhar numa fazenda de gado, né? De gado de corte, né? Então tive uma leve passagem nessa parte da pecuária, né? E entendi que tinha algo mais forte que me chamava mais para a parte agrícola, né? E principalmente na parte comercial. Isso daí a gente foi buscando, né? Eu vi que a parte da pecuária não era o meu sonho, mas eu acho que eu não ia ser tão feliz quanto estou e fui feliz, né? Na parte agrícola. E isso daí me forçou a buscar novos horizontes, né? E a primeira oportunidade que eu tive de trabalhar no mercado agrícola, eu fui na parte da agricultura. Né? E quando você trabalhou com a parte pecuária, trabalhou em fazenda de gado de corte? Gado de corte, né? Gado de corte. Na cidade do Pinhão, né? Então o que acontecia? Tinha as invernadas, né? Que ficava o gado durante o verão,
E na época do inverno ia pro campo lá onde era semeada a aveia, tiravam a soja, o milho, faziam a pastagem e colocavam o gado lá nessas áreas aí de pasto, né? Então eu coordenava, eu trabalhava nessa parte, né? Então tinha uma equipe lá e a gente passou por isso aí, mano. Foi um período bacana, aprendi bastante, né? Eu entendi que muitas vezes trabalhar com animal era muito mais fácil de trabalhar com pessoas, né? Concordo. Eu até ia fazer uma piadinha aqui, mas minha produção tá me olhando aqui, eu não vou fazer piada aqui, né? Não é brincadeira, né? Então tudo tem seu lado bom e o seu lado ruim, né? Mas foi uma... E não sei aí se eu tô certo ou tô errado, você que me corrija, mas se você vai trabalhar com pecuária, de alguma forma você precisa trabalhar também com a agricultura. Porque pelo menos o pasto você vai ter que plantar, né? Então alguma coisinha aí de agricultura tem que ter por meio. Exatamente, né? Então tinha muitas vezes semear o pasto, comprar a variedade certa, aveias e vem para fazer naquela região que tem um clima favorável, um clima frio, então todos esses cuidados agronômicos teriam que ter. E isso daí me chamava a atenção, né? Poxa, eu tô aqui, mas eu quero ir para outro lado, né? E para quem não conhece, o Frio judia ali, né? Judia. Então, se pega na região de Inácio Martins, né, como se comentou no início aí, 1.280 metros de altitude, né? E Pinhão, que é a cidade vizinha, é o mesmo frio, né? Tem os campos, então o frio lá é intenso no inverno brabo, né? Geadas. Geada destruindo pasto. Então, essa experiência aí que a gente teve no início da carreira, voltado na pecuária, né? Foi bacana, né? Gosto de animais e sou apaixonado também pela criação de gado, né? Cavalo, enfim. Mas algo dentro do Jean dizia, aqui na parte da agricultura que você vai ser feliz, né? Vai buscar alguma coisa aí vai buscar novos horizontes. Né? E como é que foi esse pulo aí, essa saída da pecuária para a agricultura? Então, eu tinha uma loja agropecuária que trabalhava com a parte de insumos agrícolas. Em Inácio ou em Pinhão? Não, no Pinhão. Né? E daí eu conheci o gerente lá dessa loja, né? E um dia eu falei para ele, a hora que tiver uma oportunidade aí na parte comercial, na parte agrícola, né? Dá uma oportunidade para mim. Me tira de trás do balcão aqui. Me traz aqui, eu quero atender, quero aprender mais sobre agricultura e tal. Né? E um dia, voltando para casa, né? Sabe que no interior, naquela época, quem tinha celular era, né? Então, nem pegava lá, então não tinha nem por que ter, né? Exatamente. Mas o celular a gente usava só para ver a hora e jogar o joguinho da cobra. Mas voltando para onde eu morava, né? Tinha um lugar lá específico que pegava o sinal de Guarapuava, né? E daí caiu uma mensagem no celular. Um torpedo? Um torpedo, uma mensagem de voz, né? Aí peguei... caiu na caixa postal. Então, exatamente. Né? E daí a mensagem do gerente lá dessa loja agropecuária lá do Pinhão, dizendo, Jean, o negócio é o seguinte, abriu uma vaga o pessoal aí está selecionando umas pessoas aí para trabalhar na coordenação no tratamento de semente, né? Interessa? Se interessar, me retorna. Aí, como já estava fora do expediente, no outro dia eu liguei pro Laurinho, o nome da pessoa. Retornei a ligação, né? Ele falou, gente, estão precisando em Guarapuava, você quer, né? Você comentou que tinha... Falei, eu consegue marcar uma entrevista lá para mim e tal. Aí ele marcou a entrevista, né? Tinha alguns candidatos e eu acabei, no final, sendo contratado para ajudar na parte de tratamento de semente. E o que era o serviço? Então, precisava de um técnico agrícola, porque mexia com defensivos, né? E precisava preparar a cauda de tratamento, né? A cauda era
composta por fungicida, inseticida e algum fertilizante foliar. O que é a cauda? Conta aí pra nós. A cauda é você pegar a dose do inseticida, né? E do fungicida, colocar num recipiente, tudo recomendado por um engenheiro agrônomo, né? E fazer a parte do tratamento, né? Então, por exemplo, um saquinho de semente de milho vai 300 ml de cauda, que é, vamos supor, 100 ml de inseticida e 100 ml de fungicida, 50 ml de um enraizador, né? E 50 ml de água. Então, isso é o composto, a junção de todos os produtos é chamado de cauda, né? E daí você faz na proporção, daí você aumenta a proporção. Exatamente. Um saco era um volume, 100 sacos era 100 volume. 100. Então e isso daí precisava, primeiro, por ter contato direto com o defensivo, com o agrotóxico, né? Precisava de uma pessoa, no mínimo técnico agrícola, né, para coordenar, para fazer essa mistura, regulagem de máquina, de tratamento, né, e tudo mais. Isso daí foi onde eu comecei a praticar a parte da agricultura, né? Isso era na loja ou daí na propriedade? Não, tinha um barracão específico, né, que cuidava, tinha uma parte lá destinada para esse tipo de para fazer a cauda. Exatamente, fazer o tratamento de semente em si. Hoje mudou muito, né? Hoje existem máquinas industriais, né? Que alguns parceiros da empresa onde eu trabalho tem e faz tudo automaticamente. Só coloca, por exemplo, o inseticida, o fungicida, a cauda o tratamento que você quer colocar, programa no computador, ele vai sair as bateladas lá de 5, 6 mil quilos de semente já tratadinha, sem o mínimo contato com o ser humano. Mas na época do celular de cobrinha não tinha essas coisas, né? Exatamente. Então, isso daí foi uma evolução. Eu participei por isso daí e vi a evolução, né? Então, lá atrás, eu comecei fazendo isso. Né? Então, foi o início de tudo aí na parte agrícola. Mas isso você não ia para o campo em si, você fazia isso tudo lá dentro da empresa? Não, exatamente, eu não ficava interno, né? E daí tinha um período de tratamento de semente, né? E aí terminando, já bem no finalzinho, né, na época de plantio, né, que já não tinha muita demanda dessa parte de tratamento de semente. Aí chegou o meu gestor, falou: Jean, o negócio é o seguinte, cara, tem uma vaga de técnico agrícola da parte de vendas, né, lá na Lapa, né? Imagina, em Guarapuava. Aí eu falei: vambora, né? Recém-formado, né? Com aquela vontade de ir da parte... Tinha um gato para amarrar pelo rabo, exatamente, né? Então... E daí eu conversei com o gerente da unidade da Lapa, né? Naquela época. Ele gostou de mim, né? Achou que eu tinha potencial. E o meu gestor, na época, em Guarapuava, né? Já me indicou, vendo que eu tinha uma qualidade comercial, né? E que iria ajudar bastante a empresa nesse ponto aí. Aí fiz uma entrevista meio correndo tudo por telefone com o gerente dessa unidade da Lapa. E aí me chamou, cara. Quando que você pode vir? Falei: a hora que você quiser, tô aí prontão, né? Tô de barco, só me chamar. Pois tô precisando de oportunidade, né? Quero crescer dentro da empresa. De forma era um crescimento dentro da empresa, né? E daí ele falou: então tá bom, semana que vem eu vou buscar as coisas. Então, beleza. Eu lembro que as coisas que ele foi buscar, minha mudança, foi em cima de uma Fiat Strada. Era um colchão, uma beliche, uma cama ali. E as roupas? Umas roupas ali. E não era muita coisa, né? E daí comecei essa nova fase, né? Que era já a parte comercial, né? Então, e aí era RTV? Não. Eu era balconista numa loja de agrícola, agropecuária, na cidade da Lapa. Daí o que aconteceu? Eu tinha que atender a parte de pecuária, né? A parte de auxiliar na parte de
venda de medicamentos, né? E também tinha que trabalhar na parte de venda de insumos agrícolas. O fertilizante, o herbicida, o fungicida, o inseticida. Então, fui aprender bastante lá. Então, eu sempre fui curioso. Eu descia lá no estoque, pegava as bulas dos produtos, né? Na época do compêndio, ainda tinha as bíblias, né? Que tinha todas as bulas, né? E o que eu não tinha, por exemplo, eu queria entender o que a gente tinha no estoque para recomendar para o produtor, né? Daí pegava as bulas dos defensivos, né? E começava a ler, começava a interagir. Aí tinha um engenheiro agrônomo mais experiente, né, na empresa, sempre estava trocando informação, treinamento, às vezes me corrigia, hoje trabalha assim, faça assim. Então, começamos a adquirir conhecimento, né? E aprender bastante. Cara, isso aí que você falou, até achei bem interessante. Isso fica, né, eventualmente aí os jovens que estiverem assistindo a gente hoje. Você falou um troço de uma humildade tremenda e que talvez seja o que, né? Talvez o que falte hoje, que o pessoal vê aí dos jovens, assim, uma ansiedade de fazer as coisas, uma ansiedade de dar certo, né? Digamos assim. Mas assim, ó, você falou, cara, eu sentava e ia lendo a bula do que a gente estava receitando. Né? Então, cara, tem estudo por trás. Claro que tem de você sentar lá e não querer o a mais sem antes você estar com essa base, né? Então você sentou, você estudou, você falou um outro negócio ali também, que aí teu superior chamava atenção, alguma coisa assim, ou aprendendo com o teu superior. Sim. Cara, usar da experiência. Da experiência das pessoas. A experiência serve para que a gente não faça as mesmas burradas que os mais velhos fizeram. Então Exatamente. Você tem duas formas de aprender. Você pode ir lá e você fazer, ou você pode aprender com alguém que já o fez, né? Então Exatamente. Isso aí é de uma humildade, de um conhecimento tremendo. Conhecimento. E principalmente na parte agrícola existe produtos que é sistêmico, que é de contato, que é fisiológico, tem vários formatos de ação, né? Então tinha que entender o que era um, o que era o outro, né? Sim. Porque o produtor, muitas vezes, ia o gerente da fazenda, ou até mesmo o produtor, que recebia muito mais que o técnico que estava lá, que era o Jean, né? Então eu tinha que falar na mesma língua do produtor, né? Primeiro, para mim passar uma confiança para ele, né? Sim. Né? Como que eu vou passar uma confiança se eu não tenho conhecimento? E às vezes pode parecer que não é tanta responsabilidade, mas é um produto errado lá que você indique, estragou com o sustento da família Exatamente. Do cara, né? E dizer que tem na parte agrícola, né? A parte da agricultura comparado com o médico, ser uma, né? Porque se o médico erra, a terra cobre, né? E se o agrônomo, o técnico erra, a terra mostra, né? A lavoura vai mostrar lá, ó, matou a soja do cara, matou o milho do cara. Por quê? Porque foi um erro, né? E daí, aí não sustenta a família, aí e tem um ciclo enorme, não paga as contas e tudo é um erro lá na ponta. E traz um problemão para a empresa, para o profissional, enfim, né? Mas, então, por isso que, primeiro, para você começar a se dar bem numa carreira, você precisa buscar muito conhecimento, né? Por leitura, por palestras, né? E por experiência de pessoas que estão mais tempo no... Você fala assim, não, eu quero ser gerente da Pontagro igual o Jean. Pô, mas peraí, há 20 anos atrás o Jean já estava nessa caminhada. Exatamente. Né? Há 15 anos atrás o Jean estava atrás de um balcão lá lendo bula de inseticida. Então, né, não é do dia para noite, é uma carreira, né? Realmente não é do dia para noite, né? Isso daí a gente precisa ter um preparo principalmente para entender do que você está fazendo, né? E dali, quando que você pulou para fora do balcão? Quando é que você foi fazer essa rodada no campo? Então, foi como na Lapa tinha bastante produtor que vinha, era de Curitiba, né? Médicos que tinham fazendas na região da Lapa, né? E um dia o que me chamou mais atenção, que na época, em 2004,
o salário mínimo, era, se eu não me engano, era R$ 400, né? Uhum. E eu ganhava mais que um salário mínimo, um pouquinho mais que o salário mínimo, R$ 550. E aí, como eu comentei para você, Arthur, tinha médicos, né? Tinha fazenda ali. E o que me chamou mais atenção, uma vez um doutor chegou lá, era conhecido do gerente. Aí ele falou: ó, eu preciso da ração X, Y pro meu cão. Ele só come 10 aqui e tal. Aí eu peguei e puxei no sistema lá. Olhei e falei: tá certo o preço dessa ração? Daí eu cutuquei o gerente. Não, tá certo? Ele falou: não, tá certo. Daí eu falei: tem aqui, tem 2 sacos. Aí tá. Daí ele falou: então tá bom, eu preciso desses 2 sacos. Então eu fui ver que o cachorro que ele tava tratando ganhava melhor do que Comia mais que meu salário. Então eu ganhava R$ 550 e o cachorro comia R$ 750 por mês. Né? Já em 2004 eu era estagiário no setor de IPTU da Prefeitura de Curitiba e meu salário era R$ 156, mais vale transporte. Então, olha, o cachorro comia bem mesmo. Comia o meu e o teu salário. Pois é. Então, daí eu peguei e até falei: poxa, brinquei com o doutor, falei: ó, doutor, me leve eu pra latir lá na tua casa, eu lato forte, exatamente, eu curto lá, ainda corta grama. Exatamente, corta grama, limpa o terreiro e tudo mais. Mas não cago na grama? Sim, exatamente. Mas brincadeiras à parte, sim, isso aí me fez pensar assim: poxa, eu tenho que buscar algo melhor pra mim, né? Uhum. Eu tenho que comer melhor que esse cachorro. Mas daí isso daí foi digamos, um start para mim. Acho que na vida da gente tudo precisa de um start. Isso foi o que me startou para buscar novos horizontes ainda, né? Uhum. Então eu vi que aquilo ali já não me satisfazia mais. Eu precisava buscar outras coisas, né? E tinha um parceiro de negócio dessa empresa que eu trabalhava. E ele precisava de um AT, né, assistente técnico para a região de Irati, né, para trabalhar com semente de milho. E aí ele falou: ó, Jean, quer ir para Irati, cara? Para trabalhar de assistente técnico de vendas, né? Atender 2 canais aqui de Irati e fazer a região aqui de Irati. Começava em Irati e terminava lá em União da Vitória. Centro-Sul aqui. Centro-Sul, exatamente. Né? Então, para mim era um desafio, né? Você começar a explorar novos ambientes, conhecer novas pessoas e tudo mais, né? E mate ou vai na água? Eu vou tomar uma água, por enquanto, né? E isso daí me colocou, me fez mudar, né? A princípio, a pessoa tinha que vir para Irati, né? Ficar em Irati. E daí corri atrás, né? Tinha vamos cortar. Vamos lá. Voltando. Então essa parte quando perdi o fio. Quando você veio para Irati para fazer os 2 canal de milho. O produtor vai ter serviço dessa. Não, ele é bem remunerado, fica tranquilo. Então tá bom. Então, foi uma mudança assim bacana, porque eu já ia trabalhar na parte parte de desenvolvimento e em si na parte comercial, né? E daí foi o que eu queria, né? Uhum. Casou no que eu pensava, no que eu queria para minha... Bom, pelo menos Irati mais perto de Inácio, mais perto da família de alguma forma, né? Exatamente. Daí você veja, nessa época aí foi... Isso era quando? Que ano, mais ou menos? Foi em finalzinho de 2004, né? Já começo de 2005, né? E daí na época eu namorava, né? A atual esposa, né? E daí a gente... Abraço pra Fran, nosso colega de direito exatamente. lá, né? Daí a gente namorava, né? E eu tinha que... já tava morando junto, né? Uhum. Na época da Lapa ainda eu tava namorando. Ela foi morar comigo lá na Lapa.
Eu falei, poxa, né? Precisamos criar nossa vida, né? E por isso que nem eu falei daquela parte da ração ali. Aham. Então a gente precisava buscar. Eu precisava dar um futuro, né? Uhum. Para minha esposa. Ela estava grávida na época do filho, o Luiz Guilherme. E para mim foi uma história bem desafiadora, né? Vou voltar. Então, essa época a gente tava morando junto, né? E daí a gente veio para Irati, buscou uma casa aqui na região, né? E, e conseguimos a nossa primeira morada, né? Em Irati em 2005, né? Foi o ano que nasceu meu filho. E eu comecei a focar nessa parte que hoje eu trabalho, né? Que é justamente ligado na parte de atendimento ao público, né? Uhum. Atendimento ao cliente e fazer um experimento, né? Na época eu só cuidava disso daí. Fazer geração de demanda. Desculpa interromper. Diga, produção. Agora um ótimo momento pra gente aqui, ó. Opa, seja bem-vindo, Marcão. Jean, esse é o momento mais esperado aqui, é a hora que o Smack traz um cafezinho pra gente, até vou dispensar o mate aqui rapidinho. Opa! Que beleza. Marco, fique à vontade, venha na frente das câmeras aqui. Você é um polacão bonito assim, pode aparecer nas câmeras. Lá de Malé, olha só. Descobri que agora eu sou descendente lá de Malé. E viu, já aproveita que Smack, por quê? Conte pra gente aqui por que do nome Smack. Mas olha aqui, ó, olha pra câmera aqui, ó. Vamos fazer eu falar, cara? Não, só conte pra gente por que do nome Smack. É uma palavra em polonês, Polônia, né? Significa sabor. Aí, ó, tem um motivo, não é qualquer coisa, né? Tem um motivo. Tem a nossa descendência polonesa. Daí a gente achou esse nome e achou bonito e colocou. Marcão, obrigado de novo, agradeço de novo a Smack. Pessoal, a Smack Sabores, ela é de Teixeira Soares, mas também está situada aqui em Irati, na Rua da Liberdade, número 740, no Conecta Hub. E hoje eu pedi esse cappuccino brasileiro pra gente já. É uma delícia. Legal. Cara, mas eu já falei pra eles, acho que eu vou ter que parar com esse troço aqui, porque senão daqui a pouco eu tô... Não, vai me dar colesterol, essas coisas aqui, porque é tudo muito bom. Tudo que eles fazem é muito bom. Ah, com certeza. Jean, fica à vontade e toma um cafezinho, mas Eu- continue contando a tua história aqui. Eu conheço o pessoal de Teixeira Soares, capricho, coisa fina mesmo. São né? caprichosos mesmo, né? São. É qualidade fantástica. Não, tudo desse que eles produto. fazem é bom. Tem mais de 40 sabores de suco que eles mesmos preparam a polpa, pratos salgados, pratos doces, café gelado. É uma delícia, vale mesmo a pena. Sim, a minha filha é fã do Smack. É? Ela gosta dos produtos do Smack, sabores. Jean, mas continue, conte lá pra nós. Então, daí, Arthur, como eu tava comentando, a gente veio para Irati trabalhar nessa parte de geração de demanda. Tinha 2 canais que a gente trabalhava, que a empresa que eu representava atendia, né? E nesse momento eu comecei a conhecer novas pessoas, comecei a ter contato direto com o público, né? Com os agricultores, né, eu falo. E também desempenhar a parte comercial que era o que eu pensava para minha carreira, né? Uhum. Mas o meu contrato era apenas de 1 ano, né? Como assistente técnico. E nesse meio tempo aí eu fui convidado para trabalhar numa empresa aqui de Irati, né? A Sul Agrícola, né? Onde eu permaneci por 12 anos na parte comercial. E comecei a trabalhar justamente o que eu fazia lá na Lapa, mas atendendo na parte do balcão, essa empresa de Irati, a Sul Agrícola, só trabalha com insumos agrícolas, com defensivos agrícolas, né? Uhum. Então, aprendi bastante, né? Fiquei um período bom dentro da empresa, fiquei 12 anos, né? Foi onde eu peguei uma base boa de conhecimento, né? Tanto da parte de técnica como a parte de gestão, enfim. E já tem um negócio aí que ninguém ensina, nenhuma faculdade, nenhum curso, ninguém vai te ensinar um negócio. Que assim, acho que
né? A gente pode ter aqui assistindo a gente muita piazada aí que tá virtualmente saindo de uma faculdade de agronomia, saindo de um curso técnico relacionado com o meio e vai trabalhar na venda, né? Vai trabalhar na venda, vai trabalhar indo lá, visitando o produtor, né? Vendendo, seja defensivo, né? Ou qualquer coisa seja do interesse do produtor. E eu também, de alguma forma, trabalho com venda né? também, Todo né? De mundo alguma vende forma. alguma coisa. Alguma coisinha nós estamos vendendo sempre, né? Seja um produto, seja um serviço. E assim, fala pra piazada como é que é essa entrada com o produtor. E te digo isso pelo seguinte, não é fácil você ganhar a confiança de um produtor, não é fácil você entrar na porteira, né? Exatamente. Eu digo que não é da noite pro dia que você conquista um produtor, né? Principalmente pela responsabilidade que você tem, né? Para você, principalmente quando você trabalha na parte de comercial, você tem que colocar um produto que funcione, que resolva o problema do produtor, né? Uhum. Então, é questão de humildade, né? Então, por eu ser um engenheiro agrônomo, por eu ser um técnico agrícola, eu vou ser superior a um produtor, né? O produtor rural, né? Você criou naquilo ali, então tem muitas coisas que ele sabe bem melhor que os profissionais da área, né? Na parte da agricultura. Isso daí é humildade, né? Isso não tem outra palavra assim, é, outro caminho assim para você se dar bem se você não tiver humildade, né? Então, você tendo essa humildade, correndo atrás de conhecimento, enfim, isso daí você conquista, abre muitas porteiras para você, né? E não é isso que você falou, não é do dia pra noite. Você vai bater uma vez, não vai bater duas, não vai, três, não vai. Dali a pouco ele fala, tá bom. Te dou ali um pedacinho ali, eu te dou 2 litros ali pra você testar teu produto pra mim aqui, né? Exatamente. Quando eu era assistente técnico no campo, eu trabalhava na parte de desenvolvimento de semente e milho. O meu patrão, né, o meu chefe sempre falava para mim, olha, a venda só se dá com persistência, né? Tá. Aí qual que é a persistência? A persistência eu indo lá no produtor todo dia, batendo na Não porta ser chato, dele, né? né? Eu tinha que entender isso daí, né? Daí, com o passar do tempo, comecei a ver que a persistência era você estar levando coisas novas pro produtor, né? Uhum. Sendo um diferencial na lavoura, na vida do produtor, porque querendo ou não, você vai criando vínculos, vai criando raízes, né? E isso daí é um diferencial, é uma coisa, você está entregando uma coisa a mais para o cliente. E onde que a gente. O que starta isso daí? É você, primeiro, você ter conhecimento da tua área, né? Ter humildade, né? E sempre tá levando inovação pro E acho que, produtor. né, piazada aí vindo trabalhar nessa área agora, tem que também tomar cuidado com quem que o que ele tá vendendo, né? Que é o nome dele. É a cara dele que tá lá na hora da venda, né? Ele que tá Exatamente. atendendo o produtor. Então, ele precisa ter muita confiança no produto que ele tá vendendo, né? Porque demorou para abrir a porta. Quando você abre a porta, o cara se decepciona com você, pô, aí é um baque, né? Você tem que entender que tem trabalho na parte comercial, não é uma safra só, né? Você não pode pensar só naquela safra. Vendi bem para aquele fulano, beleza. Já termina, vamos supor aí a soja, né, que está terminando agora, e já começa a cultura de inverno, né, que é milho, é trigo, desculpa, começa a cultura de inverno, que é trigo, é cevada, é triticale, é aveia, né? Então essas culturas que vêm na sequência, né? Então você tem que fechar uma safra e se preparar para a próxima, né? E acho que também não dá pro cara ficar tão tranquilo, porque onde vai um vendedor vai mais 17 atrás, né? Então tem concorrência no meio, É né? aí que tá, né? Hoje, se fala aqui na região de Irati, né? Onde a Pontagro está se instalando, a empresa que eu tô hoje. Tem, se eu não me engano, acho que tem 17 empresas do ramo. Falei 17, acertei no número. Se não me falha a memória, é esse número aí. Fora as empresas que vêm
né, de outras Que regiões não, que, tem, vem... que não tá estabelecido aqui, mas vem de outro pra... Como fala, vem dar os tiros pra cá, né? Uhum. Então, existe essa concorrência, né? Uma concorrência em todos os setores, eu acredito que tenha, né? Existe essa concorrência e quem se destaca, às vezes, não é o melhor preço, né? Que vai ganhar o produtor, né? Uhum. Você tem que entregar preço, tem que entregar qualidade e o serviço técnico, né? Então tem várias coisas que junta num pacote, né? E muitas vezes o que faz com que o produtor tome uma decisão de comprar de você, 50% está ligado na parte do teu relacionamento com o produtor, né? Então, se você tem um bom relacionamento, e você sempre vai ter uma fatia no mercado, né? Sempre vai ter uma participação na fazenda, dos negócios do cliente. Então, o que faz a gente permanecer no negócio é justamente saber trabalhar com pessoas, né? Então, a partir do momento que você tem um bom relacionamento com os clientes, tem produto de qualidade, né? Entrega na hora certa, você acaba tendo esse sucesso dentro do teu negócio, né? Uhum. E Jean, aproveitando ali que você entrou no assunto, conta pra gente aí como é que pintou a Pontagro na tua vida, da onde que surgiram, a história da empresa, estamos vindo para Irati, como é que é isso aí? Então, Espera aí só um pouquinho, produção, vou te mandar um Se Vira nos 30. Arranja um símbolo da Pontagro para colocar no nossa TV aqui. Se Vira nos 30! Valendo! Ah, não, esse é o Gugu, confundiu. Espera aí, não. Diga lá, Jean. Então vamos lá. Então a Pontagro nasceu em 2020, né? Conhecia o pessoal que hoje trabalha conosco, os donos da empresa, né? Que até então eram colegas de trabalho na empresa que antecedeu a Pontagro. E com aquela vontade de ser diferente no mercado, né? Trabalhar com segmentos diferentes na agricultura. E isso foi esse conjunto de ideias que nasceu a Pontagro, né? Hoje a Pontagro é uma das poucas empresas que eu conheço que não trabalha com defensivo agrícola, né? Então, muita gente pergunta, como que vocês sobrevivem, né? Porque normal a empresa agrícola ter defensivo agrícola para vender. Defensivo agrícola é aquele taxado de agrotóxico, né? O agrotóxico, o veneno, né? O pessoal fala o veneno, mas a gente fala defensivo, né? Porque existe uma legislação, sim, existe todo um cuidado, como fala, fugiu o termo, mas assim, o que faz o remédio virar veneno é a dose, sim, né? Sim. Então, daqui a pouco, um remédio pode ser um veneno. Então, se você toma uma dose... Seja pra planta, seja pra gente, né? Exatamente. Então, eu tomo um remédio ali para dor de cabeça. Se eu tomar um comprimido, vai ter um efeito bacana. Se eu tomar 10 comprimidos, vai ser um veneno para mim. Sim. Então, muita gente não entende. Vê, o agrotóxico já é veneno. Realmente é um produto perigoso. Precisa ter um certo cuidado na parte de manuseio, né? Mas... ele não, sabendo trabalhar, não traz risco à saúde, né? Sim. Porque existe toda uma legislação, existe todos os cuidados que a gente precisa orientar o produtor para fazer na hora da aplicação, para não ter esse problema de intoxicação, contato com o produto em si, né? Então, e se a Pontagro, ela não trabalha com defensivo, de que forma que a Pontagro trabalha? Com o que a Pontagro trabalha? Então, a Pontagro, ela trabalha com a parte de nutrição, né? Sementes
né, de semente de soja, semente de milho, semente de feijão. E Olha lá, quem apareceu aqui na nossa telinha, ó. viu só que bonito? De bom que fica. Olha. Então, sementes em geral, né? E sementes de mix de cobertura. A parte biológica também, de produtos biológicos, está crescendo muito, né? Eu acredito que foi um dos assuntos mais falados aí nessas duas últimas safras aí, foi o crescimento de biológico, né? Então, a gente trabalha com a linha de um parceiro nosso que se chama Bioma, né? E eles trabalham com um produto inovador, né? Que é o primeiro produto que solubiliza fósforo, né? Então, o que é esse produto, Arthur? Esse aí são duas bactérias, né? Que foram desenvolvidas pela Embrapa, né? E elas estando no solo, elas solubilizam o fósforo que está retido em em algum mineral do solo, né? Só um pouquinho. Tem um caminhão dando a ré aqui perto do estúdio, que tá esse pipi aí pra trás. Mande parar de mexer no caminhão lá pra nós, por favor. Daqui a pouco entra aqui, né, o caminhão, tá maluco? Atropela nós, hein? Jura? Então, essas bactérias aí, elas agem, são benéficas para a agricultura. Então, o fósforo é um nutriente que não é móvel no solo, né? Então, precisa as raízes estar próximo, entrar em contato e ele fique disponível na forma que a planta absorva. E isso daí, por exemplo, eu jogava X quilos de fósforo, mas a planta só aproveitava 30% desse fósforo, por exemplo. E essas bactérias vieram para nos auxiliar nessa disponibilização de fósforo que estava retido no solo, e disponibilizavam para a planta, né? Então foi eu digo que foi uma inovação para a parte agrícola, né? E foi produto nosso, produto brasileiro. Produção, mas eu vou deixar aqui no cantinho tomar mais um matezinho. Foi um produto desenvolvido pela Embrapa, né? Então foi a Pontagro vendo essa necessidade de ter produtos Se diferenciar no mercado, diferenciados, né? Como você falou, temos 17. Se não fizer um trocinho diferente... Exatamente. A gente buscou esses produtos aí novos, né? Que estão vindo no mercado. E isso daí foi uma parte gostosa de trabalhar na empresa, porque você está levando uma inovação pro produtor agrícola, né? Você está levando uma coisa que vai agregar na produção dele, vai colher mais, vai ter maior aproveitamento do fertilizante, que hoje tem um impacto muito alto, né? A parte do fertilizante dentro da... E é possível que você toque uma lavoura sem o uso defensivo, só com biológico, ou ainda não? Ainda não. Mas... eu digo, a tecnologia tá vindo tão forte nesse meio, eu acredito que logo a gente vai ter bastante opções, né? Existem hoje, a empresa que a gente trabalha representa, existem produtos fungicidas biológicos, né, que vai auxiliar na parte de doenças, né, da planta, do controle de doenças, né? Eu digo, auxiliar, ele vai ter um sinergismo junto com o produto químico, né? Que vai auxiliar no controle de doenças, né? Existem inseticidas, né, biológicos, né? Que junto com o inseticida químico, ele vai auxiliar na parte de controle, né? Muitas vezes o inseticida biológico sozinho dá conta, né? Depende da forma de posicionamento. Hoje, né, tem doenças de solo que a melhor eficiência é com produtos biológicos. Então isso daí veio trazer bastante a forma de trabalhar da Pontagro com produtos específicos, né? Fez com que a gente entendesse melhor essa parte
da vida, da parte biológica dos produtos, e também nos fez a voltar, estudar bastante porque não é fácil você argumentar sobre um negócio novo, né? Principalmente você pega algumas regiões aí que o bisavô fazia dessa forma, o vô, o pai fazia daquela forma, e é difícil você pegar e quebrar esse paradigma, colocar assim, na vida do produtor, que Não no meio do trabalho tem outras opções, está crescendo, tem vindo produtos bons para auxiliar. E o grande problema hoje da parte de produtos químicos é a questão de perder eficiência, né? Pelo uso contínuo de glifosato, né? Hoje tem ervas que o glifosato não controla, né? Então por quê? Porque criou-se uma resistência. Insetos também vão criando resistências, doenças do soja, do milho vão criando resistência. Exemplo, a ferrugem asiática, né? É uma doença que dá no soja que pode condenar 100% a lavoura, né? Tem produtos químicos que não dá conta da ferrugem, né? Então precisa aplicar um fungicida, fazer mais um protetor, trabalhar com produto biológico também para quebrar essas resistências e perpetuar, para ter uma maior longevidade, né, do produto em si, do agrotóxico. Imagina só você ter uma lavoura de soja, você ter algumas opções de fungicida, inseticida, e saber que não vai funcionar. Né? Isso aí vai trazer um prejuízo muito grande para a economia, para a parte agrícola. E isso também vem ligado com a questão ambiental, né? Existiu-se lá foi vendido pela mídia de fora aí, ou a mídia, aliás, de dentro do nosso país, parece que joga contra, de que o produtor rural, ele só quer passar agrotóxico, derrubar árvore, passar trator de esteira e meter fogo na Amazônia, no Pantanal, e matar tudo as girafas da Amazônia. Né? A ideia que foi vendida é essa. Mas quando é o contrário, quem tem mais... quem mais tem benefícios com o cuidado ambiental é o próprio produtor. Assim, dou um exemplo muito bobo, né? O cara vai lá, tem 20% de área de APP, de área de preservação permanente. Se ele mantém essa área dele lá em torno de um rio, cara, é o rio da onde ele vai pegar água para irrigar. Então, é vantagem para o produtor manter essa questão ambiental dele, aí que entra muito mais os produtos biológicos do que os químicos, né? Para manter essa saúde da produção. Por exemplo, existe a questão de plantio de plantas, né, culturas o que está crescendo bastante na agricultura é a parte de plantas de serviço, né? Por exemplo, eu tirei o soja, tirei o milho, eu coloco essas plantas mix de cobertura. Então, são plantas que vão pegar o nitrogênio do ar, vão deixar depositado ali na terra, vão aumentar a questão de matéria orgânica do solo, né, que é muito importante para as plantas, né? Então, está crescendo bastante essa parte de utilização de mix de cobertura, que é que vai deixar o solo protegido, né, de erosão, de mato competição, de matos que venha, ervas, né, no caso, ervas que venham a competir com a soja para frente, e vai fazer você gastar mais com... Daqui a pouco, mas vai fazer você gastar mais com controle, né? Então, um exemplo, a buva, né? A buva hoje é resistente, como falei para você, o glifosato não mata ela sozinho. Então, como que faz para inibir a população de buva dentro da lavoura? É você tendo maior parte do tempo o solo coberto, né? Com plantas de serviço, que é falado. Plantas que vai pegar e vai trazer algum benefício do solo, pro solo, né? Vai colocar maior quantidade de massa de raiz por hectare, vai ter vai fazer a descompactação do solo por questões de raízes. Então
a agricultura nesse momento está indo para um outro lado, na parte da sustentabilidade, né? Então, está entrando biológico, está entrando mix de cobertura. É que da mesma forma como há um preconceito lá do outro lado em relação ao agronegócio, eu acredito que também há um certo preconceito do agronegócio em relação à palavra sustentabilidade. Porque ela durante muito tempo foi tentada enfiar a goela abaixo por pessoas que não estavam no meio e que não tinham conhecimento. Mas acho que sustentabilidade para o agronegócio vem uma questão de gestão, não só a gestão lá no campo, né, mas a gestão da propriedade no geral, a sustentabilidade, né, nessa questão aí de uma pegada mais biológica, que traz um resultado no final financeiro. Inclusive, né? E deixa eu, né, cara, é fácil de você mensurar matematicamente os benefícios da gente ter tocar uma lavoura de forma mais biológica do que química? Então, a Pontagro, ela trabalha coletando informações, né? Uhum. A gente faz os testes nossos aí, os lado a lado, para mostrar para o cliente que também tem mais uma opção, né? Não é só os químicos. E que eu comentei com você da questão do produto que solubiliza fósforo, né? Então, eu consigo ter uma bactéria no solo que vai me ajudar a economizar um fertilizante, né? Isso aí, economicamente, para mim é bom, né? Em vez de eu jogar 300 quilos por hectare, eu vou trabalhar com uma dose um pouco menor, né? Isso daí vai sobrar um pouco mais de dinheiro para o produtor. Por exemplo, que nem eu comentei com você a questão de cobertura no inverno, fazer a parte de proteção de solo, né? Eu não vou gastar mais com herbicida. Vou ter um custo fixo do herbicida, não preciso tá colocando outras moléculas de ativo para controlar uma buva, controlar um azevém resistente, entre outras, né? Então isso daí ajuda, é mais uma ferramenta para o produtor. Porque uma vez instalada a lavoura, começou a nascer mato competição, o produtor vai ter que gastar, vai ter que tirar dinheiro do bolso, vai ter que colocar um outro plano de ação para eliminar aquela praga ou aquela erva daninha da lavoura. Isso daí custa muito caro. Então você fazendo um preparo, né? E usando algumas ferramentas que estão vindo para inovar, para facilitar a vida do produtor, eu acredito bastante que esse seja o caminho aí para a agricultura de agora em diante. Né? Como nós conversávamos, né, um pouco antes aqui das gravações, como é que é? Passou o tempo em que o agricultor tem que ficar lá né, exclusivamente na produção e ele tem que estar preocupado com a gestão dele aqui fora, né? Exatamente. Como estava conversando, o mercado agrícola hoje está muito muda muita coisa, né? É muito rápido. Se pegar o cenário aí, na semana passada, a soja baixou mais, né? Se pegar 3 meses atrás, né, tava um preço maior do soja. Enfim, tem que ter muito cuidado na parte da gestão, né? O produtor hoje está focado mais na questão de produzir, né? Ele quer ir lá, quer fazer uma lavoura bacana, quer produzir X sacos por hectare, né? Mas muitas vezes ele está deixando essa parte de gestão, a parte de venda, né? Talvez assim, não parem para fazer conta, eu preciso trabalhar com uma margem de lucro dentro. Querendo ou não, a lavoura é uma empresa, né? Então, daqui a pouco eu ter estimar uma margem de lucro, né? Eu quero trabalhar com X% de lucro. Então, a partir do momento que você estipula isso daí, você consegue trabalhar mais tranquilo. Por quê? Aí vai surgindo os contratos, né, de soja, de milho. Aí você já vai travando o teu custo, né? Por exemplo, gastei 50% da minha safra, da minha estimativa em custo com operacional, com insumos, máquina e tudo mais. Então, o que tem que fazer é travar. Pelo menos o custo teu tá travado, você já sabe mais ou menos o que eu, né? O que pode
sobrar para você e você pode trabalhar daqui a pouco, deixar para depositado ou vender na hora da colheita, enfim. Né? Então, muitas vezes o produtor está mais preocupado na parte de produzir do que na parte de comercializar. Né? Então, tem que ter essa orientação. A Pontagro está pensando nisso aí futuramente, é ter uma equipe mais focada na parte de gestão, de orientação do produtor e auxiliando o produtor a vender no momento certo, porque hoje você tem vários indicativos que você consegue prever o que vai acontecer no mercado futuramente. Não muito longe, mas você consegue ter um tempo, né, um fôlego. E isso daí que a gente tem que ficar ligado, né? Notícia, é dólar, é política, enfim, né? Então tem várias coisas que você precisa estar ligado que interfere bastante na parte de preço formar o preço do soja, né? Hoje de manhã eu tive uma oportunidade bem legal. Recebemos aqui no Conecta Hub, uma turma do Colégio Duque de Caxias, aqui de Irati, que eles fazem o ensino médio técnico em agronegócio. E eu tive a oportunidade de falar para eles sobre gestão, um pouquinho sobre gestão do agronegócio, e até postei lá algumas fotos lá nas minhas redes sociais e tal. E foi justamente sobre isso, né? Que é ter a mentalidade de que trata-se de uma empresa rural, vamos chamar assim, e que não é só o produzir. Tem o vender, tem o comprar, tem a tua gestão fiscal, eu tenho que saber quais os melhores tributos, qual a melhor forma de eu recolher esses tributos, ter a gestão jurídica, saber quais os contratos eu devo ter, de que forma eu tenho que fazer isso, né? Toda essa parte de gestão. E, né, o produtor fala hoje, fomos surpreendidos com o preço do soja, que estava 190 e agora está 135. Você não foi surpreendido, porque há um ano atrás, se você começa a olhar, opa, o estoque de soja na China está lá em cima. Opa, a produção dos Estados Unidos deve ser recorde. Nós temos ferramentas. Você tem como fazer uma trava no contrato, você faz um hedge. Exatamente. Tem uma forma de pensar de gestão, né? Exatamente. E, por exemplo, esse ano que teve várias mudanças, né? Principalmente a parte política, né? Era de se imaginar que ia ter ia mexer alguma coisa no mercado, né? E de fato, né, teve algumas mudanças que fez com que pressionasse o mercado de grãos para baixo, né? Então, como você falou, existiam alguns indicativos que mostravam, sinalizavam que o soja e o milho... Que a vida do produtor fica mais difícil um pouquinho. Exatamente, né? Aí volta a questão de você trabalhar com ferramentas certas, né? Então, hoje que o produtor fala, vamos reduzir custo, né? Mas reduzir custo em quê? Né? Pois às vezes um arranjo fiscal, um arranjo no imposto que ele está pagando, dá mais dinheiro no bolso dele do que o cara produzir um saco a mais lá. Sabe? Então, existem essas outras questões aí relacionadas à gestão que dá bastante diferença, né? Exatamente. Então, é toda a questão de buscar o conhecimento, né? Então, tem pessoas que trabalham nessa parte de gestão, são analistas de mercado, enfim, que pode auxiliar o produtor, né? A fazer uma gestão melhor da safra, né? Não só produzir, mas vender bem, né? Sim. E ter mais dinheiro no bolso, sobrar mais dinheiro no bolso. Então, são caminhos ali que estão indo para esse lado, né? Então, tem que ter profissionais aptos, né? Para direcionar o produtor também, né? Sim. Então, não adianta você ter uma ideia e não ter... Quem aplique. Quem aplique. Né? Então, E Jean, nós não sabemos para quem estamos falando aqui hoje, né? Esse nosso conteúdo aqui vai ao ar e vai para a internet. E, bom, quem vai consumir ele, nós não sabemos ainda, né? Vai chegar em alguém. Mas assim, ó, eu queria que você, né, deixasse um recado, né, para alguém lá, para pesada nova que está pensando no que fazer, de repente sonha em fazer um técnico agrícola, ou às vezes mora na zona rural, mas acha que vai para a cidade ter uma vida melhor, vai para uma cidade grande, vai para uma capital procurar uma vida melhor.
Ou o cara se formou em agronomia, mas não vem de uma família com uma propriedade que ele possa tocar. Então, cara, mostrar para eles que tem para onde sair, tem sair baseado na tua experiência. Se pegar um pesada nova hoje, o que você falaria? O que você diria? Ó, senta aqui no colo do Tata que eu vou te contar um. Então, primeira coisa, você tem que estar decidido a trabalhar naquilo que você quer, né? Se você acha, daqui a pouco pressão no pai fazer agronomia, já começou errado, Já não é né? Ou daqui a pouco, eu gosto de agronomia, vou partir para outra, né? O pai quer que faça. Primeiro, você tem que saber o que você quer da vida. Se você quer trabalhar na parte agrícola, se quer trabalhar na parte administrativa, administração, na parte de saúde, enfim. Né? E o cara pode gostar de agronegócio e ser um contador. Exatamente. Pode gostar do agro, pode ser do meio, ser um administrador, ser um advogado, ser, né? Tem... Exatamente. Então, primeiro você tem que definir o que você quer, né? E segundo, buscar especialização. Por exemplo, eu sou formado em engenheiro agrônomo, por exemplo. Né? Vou para o mercado de trabalho. Não é fácil. Você já chegar no mercado e já ir para vamos supor, ir para o andar de cima, né? Uhum. Então você tem vários desafios, você precisa ter bastante humildade, aprender com pessoas que estão, são do meio, ter curiosidade, Uhum. né? E sempre o que eu mais ouço falar é o seguinte: existe bastante mercado de trabalho, existem vagas, existem possibilidades, existem demanda de profissionais, mas não tem profissionais. Não tá saturado. Sempre cabe gente numa empresa, né? Então como que eu faço isso? Eu preciso despertar uma curiosidade de alguém de dentro da empresa, né? Uma vez que eu estou na empresa, eu preciso dar o máximo para eu garantir o meu crescimento dentro da empresa, a minha longevidade dentro do negócio, né? Então, muitas vezes eu tive a oportunidade de entrar numa empresa e não me dediquei. Isso já vai ficando para trás. Alguém vai entrar junto com você e vai se dedicar e vai ter que passar para, né? Vai correr na frente, por cima vai correr na frente de você. E o que significa isso, produção? Desculpa, minha produção tá apontando o dedo aqui, eu não entendi. Uma hora já, depois de uma hora, tá? Chegar pra tela, nós cortamos depois. Que você... Aí você dá uma faladinha daí sobre o Conecta depois. Então tá bem. Tá Depois bom. isso aqui você me reverte lá. Bem, já... Voltando, é questão de você correr atrás, saber o que você quer fazer na tua vida e humildade, né? E conectar com pessoas boas, né? E ir pra cima. Né? Não tem outro segredo. É o pessoal aí que tá no interior, enfim, às vezes tá na cidade, quer estudar uma agronomia, uma veterinária, zootecnia, alguma coisa ligada ao agro. Cara, vá atrás do sonho, bicho. Vai lá. O mercado tá aí, o mundo tá aí, tem demanda de profissionais, grande demanda, né? E vamos pra cima, né? Vá atrás dos seus sonhos aí. Tem lugar pra todo mundo aqui, né? Claro que tem. Jean Kloster, meu amigo, obrigado pela tua presença. Obrigado por ter aceito o convite de estar aqui, de contar um pouquinho da tua história. Agradeço pelos momentos aí, agradeço pela emoção que você trouxe aqui pra gente. Acho que, como te falei, a nossa ideia aqui é mostrar gente, mostrar pessoas. Sim, né? Sim, exatamente. Que estarem aqui, contar da tua história, contar lá de onde você vem, aonde você chegou, por que você chegou aqui, mas tem um pezinho no mato lá, tem né? Sem abandonar tuas raízes. Exatamente. Então, Arthur, agradecer pela oportunidade, né? Então, meu primeiro podcast, então... É daqui pra Hollywood, meu amigo, é daqui pra cima só. Teve algumas coisas ali que talvez não se sair muito bem, mas, né, o técnico ali vai consertar e tudo mais. Meu produtor é bom. Mas eu fico agradecido, pessoal aí que tiver interesse de conhecer o trabalho da gente, acesse as redes sociais, né, Pontagro Agronegócios, o meu Instagram, Jean Kloster,
Depois a produção É. coloca escrito se ele faz essas coisas. Exatamente. Então, pessoal, a empresa Pontagro, Justamente isso, cortei. Mas passo da vontade também para nós. exatamente. Instagram da Pontagro, @Pontagro, né? E comentar que logo a gente vai estar abrindo a loja física em Irati para atender toda a região. E vou convidar você para ir tomar um cafezinho lá sem dúvida. e nos Pedir pra visitar. Jaque fazer um mate lá pra nós. É mesmo. Fazer um tutorial como faz Pois o é. mate, né? Muito caprichado, né? Então, Onde que vai ficar, Pontagro? a Pontagro vai ficar na rua Trajano Grácia, né? Perto do Detran, do Ciretran, exatamente. Então, lá um prédio bonito, pintado, reformado. Não, vamos lá, vamos tomar um mate lá. Tá show de bola. E também, os meus amigos aí que estão assistindo, precisar de uma assistência na parte jurídica, o Arthur é o cara mais preparado para atender o produtor rural. Né? Oi, Especialização. ganhei Olha aí. O Arthur, né, é um cara que eu conheço há bastante tempo e a especialização é voltada ao agro, né, Arthur? Eu já tive a felicidade de indicar alguns clientes meus aí pro Arthur E não falaram mal de e mim não depois. falaram Esse mal, que é bom. isso que é o melhor, né? Pois é. Então, é uma pessoa que eu recomendo da parte da assistência jurídica, né? Porque existe, né, Arthur, você sabe melhor do que eu, que até uma questão no contrato de arrendamento, uma assinatura que você, né? Então, tem que ter um aparato jurídico, tem que ter uma assistência de uma pessoa que é da área, né? Então, o pessoal do agro aí, ó, precisou de assistência jurídica, chama o Arthur aí, que é o cara que vai resolver o problema para você. Não, agradeço. E você fazer uma indicação é sempre algo que traz muita responsabilidade, né? Porque você acaba se envolvendo e agradeço essa confiança aí que você também colocou no meu trabalho algumas vezes. Exatamente. Então, isso aí. Turma, obrigado então pela presença de todos vocês aqui assistindo a gente. Eu quero também agradeço na pessoa do nosso amigo Emiliano Gomes. O nosso espaço, o Conecta Hub, fica aqui na Rua da Liberdade, número 740. Você pode vir até aqui, conhecer esse espaço. É o primeiro coworking, acho que não só de Irati, como da nossa região. Planos aí tem sala, tem pontos, tem contratos pontuais aqui para você poder trabalhar. Às vezes você está fazendo um home office, em casa a cachorrada fica latindo, criança fica gritando, precisa de um espacinho para trabalhar. O Conecta Hub está à disposição. Inclusive aqui fica o nosso Smack Café. Vem até aqui, toma um cafezinho, vai ser bem recebido pelo nosso amigo Emiliano, pela nossa amiga Maria Inês e quem sabe até conhecer aqui os nossos estúdios. Turma, obrigado novamente e aguardo vocês no nosso próximo episódio do Conecta AgroCast.